a I. E, assim, como o x está em I e o y é o f de x, o y pertence a quem? A f de I. Agora faça a leitura do que está escrito aqui, daqui para cá. Eu mostrei o seguinte: caso contrário, dados C e D pertencente a f de I, com C menor do que D, se o y pertence ao intervalo CD, o y pertence a f de I. Portanto, qual é a conclusão? Portanto, o intervalo CD aberto, está contido em f de I. Ora, mas o C já pertence a f de I. E o D também pertence a f de I. Portanto, é um intervalo fechado que está contido em f de I. Então, o que é que está mostrado daqui para cá? Está mostrado que se eu pego dois números em f de I, o intervalo fechado ligando esses dois números está contido em f de I. Isto diz o quê? Isto diz que f de I é um intervalo. Isto diz que f de I é um intervalo também. Tá? Então vamos de novo. Ó. Se f de I é unitário, ou seja, se a função f é constante em I, então f de I é um intervalo da forma CC, onde C é o único elemento de I, tá certo? Caso contrário, existem elementos distintos em f de I, porque f de I não é um conjunto unitário. Sendo assim, isso é possível. Ou seja, aí eu estou considerando a situação geral. Dados C e D pertencentes a f de I com C menor do que D, porque isso vai acontecer, não vai? Não vai? Então, em qualquer caso em que isso aconteça, se eu tomar Y pertencente a CD aberto, primeira conclusão, como C e D estão em f de I, existem A e B e I tais que o f de A é C e o f de B é D, com A diferente de B. Mas se você tem isso, aonde é que está o Y? O Y está estritamente entre f de A e f de B. Daí, pelo teorema do valor intermediário, existe x no intervalo aberto de extremos A e B, ou seja, existe x estritamente entre A e B, tal que o y é f de x. Logo, como o x está estritamente entre A e B, já que o A e B estão aonde? Estão em I, o y também, o x estando estritamente entre A e B, como A e B pertencem a I, e I é um intervalo, o x pertence a I. E como o y é igual a f de x, você tem que o y pertence a f de I. Mas isso diz o quê? Diz que todo elemento, todo número desse conjunto está contido em f de I. Então, o intervalo aberto de extremos C e D está contido em f de I. Portanto, o fechado também está. E, portanto, a conclusão é que f de I é um intervalo. Então, que fique esse resultado. Toda função contínua em um intervalo, a imagem, melhor dizendo, se uma função é contínua no intervalo, a imagem desse intervalo por essa função também é um intervalo. Tá? Eu não posso ter uma coisa desse tipo, ó. Quando se trata de uma função contínua, eu não posso ter, aqui a reta, aí suponha que aqui é o intervalo I, tá? Você tem daqui para cá uma função f contínua em I, eu não posso
ter a imagem desse intervalo como sendo um conjunto desse jeito, ó. F de não pode ser a união de dois intervalos desconexos. Tem que ser conexo, tá? Conexo não é a mesma coisa que convexo, são conceitos distintos, tá? Mas na reta, tá? Se confunde, tá certo? Se confunde, entendeu? Então tá aqui, ó. Eu não posso ter uma função contínua. A imagem disso aqui também tem que ser um intervalo. Não pode ser um negócio com buraco no meio. Tá certo? Tá bom? Um subconjunto de Rn, ele é dito convexo quando qualquer segmento ligando dois de seus pontos está contido nesse conjunto. Aí você diz que ele é convexo. E você diz que ele é conexo, tá certo? Quando, dados dois pontos dele, há uma curva contínua ligando esses dois pontos e essa curva totalmente contida no conjunto. Aí na reta não tem jeito, essas coisas se confundem. Tá bom? Agora vamos começar aqui, mas que esse resultado eu invocarei muito esse resultado. Se uma função é contínua no intervalo, a imagem desse intervalo também é um intervalo, certo? Isso será usado com frequência. Ó, o que é um ângulo? Um ângulo plano, localizado no plano, claro, é a região limitada por duas semirretas com a mesma origem. Então, duas semirretas com a mesma origem. Isso forma tá? Duas semirretas com a mesma origem. Então, você tem duas semirretas com a mesma origem. Em verdade, no plano, fixado um plano, duas semirretas com a mesma origem delimitam duas regiões do plano. Você tem essa região aqui, tá certo? E você tem essa aqui. Tem uma região que é convexa e uma região que não é convexa. Se as duas forem convexas, pode acontecer porque você tem um ângulo raso, certo? Né? Mas se não é um ângulo raso, bem, que é um ângulo raso, vamos dizer. Mas uma região, duas semirretas com a mesma origem, elas delimitam duas regiões, tá certo? O contexto dirá a que região eu estou me referindo, tá bom? Então você tem, quando você tem duas semirretas com a mesma origem, a origem comum
é o vértice do ângulo, é o que nós chamamos de quê? De vértice do ângulo. E as semirretas são o quê? São os... O quê? Os lados. Geralmente, um ângulo, ele costuma-se denotar um ângulo, tá? Por letras gregas, tá? Do alfabeto grego minúsculo. Mas também, como faremos aqui, você pode denotar usando letras do alfabeto latino, tá? X, Y, Z, pode ser também, tá bom? Como eu disse, o contexto, né? É o contexto que diz a que ângulo eu estou me referindo. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um triângulo, você tem um triângulo A, B, C. Aí você fala assim, nesse contexto de triângulo, você fala ângulo BAC. A que ângulo eu estou me referindo? A esse ângulo aqui. Estou me referindo a esse ângulo, ao ângulo BAC. Esse é o ângulo. Cujos lados são essas o quê? Semirretas. Tá? E o vértice é o A. Não estou me referindo a esse de fora, entendeu? Então o contexto dirá a que ângulo eu estou me referindo. Bem, definido o ângulo tem o que nós chamamos de a sua abertura. O tamanho do ângulo não é a área do ângulo, porque a região é uma região ilimitada. O tamanho do ângulo é a sua abertura, uma medida da sua abertura. E você sabe que quando eu tenho uma grandeza, medir essa grandeza é comparar, tá certo? Com outra grandeza de mesma natureza. E fixada, tá certo? E fixada. Então, quando eu quero medir ângulo, eu vou comparar com um ângulo que eu escolho como medida padrão. E o primeiro padrão de ângulo que você tem contato é o quê? Para medir ângulo? O grau. Mas você precisa saber o que é o grau. O que é o grau? Qual é a definição do grau, hein? O que é o grau? Um ângulo grau, porque não só tem um, né? Um ângulo grau. Grau. O que é um ângulo grau? Um ângulo grau é cada um dos ângulos obtidos cada um dos ângulos obtidos quando dividimos o plano, quando nós dividimos o plano em 360 ângulos congruentes, que eu vou usar a palavra iguais, tá? Quando dividimos em 360 ângulos congruentes, tá congruentes, ou iguais, tá? A partir de um mesmo vértice. A partir de um mesmo vértice. Então, quando você escolhe um vértice aqui no plano e divide esse plano em 360 ângulos iguais, você tem o primeiro deles, você tem
o primeiro deles, o segundo deles, o terceiro deles, e continua assim até o último, que é o ângulo número quê? 360. Dividir tudo a partir do mesmo vértice, aí cada ângulo desse é 1 grau. Por isso que uma volta completa, ou seja, uma volta já completa. Por isso que uma volta corresponde a quantos graus? 360 graus, ou seja, esse ângulo aqui, ó, aqui, que é possível, tá? Qual é a sua medida em grau? 360 graus. E você indica assim, 360 graus, ou você escreve assim. Então tá aí, 360 graus, tá? O grado. O que é o grado, hein? Grado é outro ângulo, é outra medida de ângulo. Mas o que é o grado? É cada um dos ângulos obtidos quando nós dividimos o ângulo grado, tá? O ângulo grado é cada um dos ângulos obtidos quando nós dividimos o plano em 400 ângulos congruentes, 400 ângulos iguais. Todos eles a partir de um mesmo vértice. O que é um ângulo reto? O que é um ângulo reto? É cada um dos ângulos obtidos quando dividimos o plano em 4 ângulos congruentes a partir de um mesmo vértice. Portanto, se o ângulo reto é cada um dos ângulos obtidos quando nós dividimos o plano em 4 ângulos congruentes a partir do mesmo vértice, qual é a medida de um ângulo reto em graus? 90. Isso é consequência da definição de ângulo reto. O ângulo reto, portanto, mede o quê? 90 graus. É o ângulo, tá? É cada um dos ângulos obtidos quando nós dividimos o plano em 4 ângulos iguais. Isso é o ângulo reto. E aí, cada ângulo desse vale quantos graus? 90 graus. Só que você veja uma coisa, ó. Você perceba que explicitamente grau, a medida de um ângulo em graus não leva em conta nenhum comprimento, lembra? E o cálculo, tá certo? O cálculo, porque eu vou definir as funções seno, cosseno, tangente. E quando eu derivo, tá, as funções de valor real e de variável real, aonde mora a variável, tá? Como o cálculo envolve limite, e o limite envolve o quê? Aproximação, envolve números reais, é levado em conta comprimento no cálculo de limite, tá? Coisa que eu não tenho, pelo menos explicitamente, com o grau. Então eu preciso de um padrão de ângulo que leve em conta comprimento para eu poder fazer cálculo de forma explícita, tá? De forma explícita. Por isso que essas medidas inicialmente elas não servem para eu fazer o cálculo. Dá para fazer, mas eu tenho que fazer uma gambiarra, porque eu tenho que levar para a reta, tem que ter comprimento. Tem que ter comprimento envolvido. Então eu preciso de uma unidade de ângulo que leve em conta comprimento, que seja definida em termos de comprimento. E aí, tem o seguinte. Olha um resultado. Suponha que eu tenho aqui um ângulo. Um ângulo que eu vou chamar de alfa, tá?
centrado nesse